Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos hoje dando início à quarta catequese aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Diocese de Novo Hamburgo, com transmissão online. Queremos aprofundar hoje um pouco o tema da criação e a relação entre fé e ciência. Gostaria de começar com o texto do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus tem uma mensagem a nos transmitir a respeito da criação. Só que essa mensagem está envolvida num gênero literário rico de simbolismo e de uma maneira de falar que hoje não é mais usual. Entretanto, nestas palavras está contido a riqueza da mensagem de Deus. E o grande centro da mensagem, qual é que é? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A palavra no texto original hebraico, criar, se chama barak, e tem um significado de criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Quer dizer, não é um criar a partir de coisas que já existem, mas de coisas que ainda não existem. Por isso nós, cristãos, cremos que Deus criou o mundo, criou o universo a partir do nada e não a partir de uma matéria pré-existente. Mas aqui nos defrontamos, então, com questões científicas, que não são próprias da mensagem de Deus, mas que, à primeira vista, podem parecer contraditórias. E a primeira delas é a teoria do Big Bang. O que seria a teoria do Big Bang sobre a criação do universo? Diz a ciência que havia, no princípio dos tempos, uma matéria densa, aglomerada, concentrada, e que esta matéria, por motivos que a gente não conhece, começou a se precipitar e explodiu. E essa explosão fez com que surgissem o que hoje são os astros, Os planetas, as estrelas, a Via Láctea, o universo que a gente conhece e a parte que a gente nem conhece ainda. Assim teria surgido o universo, diz a ciência. E para uma pessoa menos avisada, poderia dizer, bom, então, não foi Deus que fez a criação?
a criação é fruto de uma explosão de uma matéria pré-existente. Não, não. Aqui é que temos que ter clareza, irmãos. Deus, se Ele quis criar um universo pronto, ou se Ele quis criar um universo a partir de uma matéria que explodiu, isso em nada afeta, em nada altera a nossa fé cristã e a nossa fé católica de que Deus é o Criador. Mesmo essa matéria pré-existente, essa teoria, que ela é bastante forte, é bastante segura, mas mesmo que houvesse essa matéria pré-existente, nós teríamos que nos perguntar, sim, mas da onde veio essa matéria? Da onde ela surgiu? Por isso, a teoria do Big Bang não contradiz as Escrituras, né? Porque a Escritura diz que na origem da criação está Deus. Se Ele fez tudo pronto, ou se Ele fez tudo a partir de uma explosão e de um processo de evolução, isso em nada altera a nossa fé. Deus continua sendo o Criador do céu e da terra. São João Paulo II tem uma frase muito importante a respeito dessa questão e dessa relação entre fé e ciência. Ele disse assim: a fé e a razão são as duas asas através das quais o espírito humano se eleva ao alto. Olha a profundidade desta frase. A fé e a razão são as duas asas através das quais o espírito humano se eleva ao alto. A fé, que é a crença em Deus e certeza a respeito daquilo que nós não vemos, e a razão, que também foi dada por Deus para nós, para que nós investigássemos os mistérios do mundo e da criação. Os dois não são contraditórios, eles não estão em choque. Não, os dois buscam elevar-se ao alto. E esse é o espírito que deve reinar quando falamos da criação, não é? Assim também nós podemos falar, já avançando um pouco no conteúdo, a respeito da evolução do corpo do homem. A Escritura diz, em Gênesis 2, 7, então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Novamente, a primeira coisa que temos que chamar a atenção é para o gênero literário que a Sagrada Escritura está utilizando. Estamos aqui dentro do campo do simbólico. E o que é o simbólico? É o barro. O barro, na Sagrada Escritura, ele é a imagem de algo que pode ser moldado. Aí vem a imagem do oleiro, né? O oleiro pegava o barro e com sua tabuinha, seu mecanismo girando, com suas mãos fazia o vaso de barro ou qualquer outro instrumento, utensílio de cozinha e assim por diante. Então, quando Deus diz que fez o homem do barro, nós não podemos entender essas palavras como se estivesse falando de ciência, que o homem veio literalmente do barro, mas que Deus criou o homem com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com a mesma maestria que o oleiro cria o seu vaso artístico, com carinho, atenção e dedicação.
Então, esse texto quer mostrar que o homem foi feito por Deus com muito carinho e muito amor. E não podemos ver mais do que isto, né? Não podemos imaginar aqui que Deus realmente fez um boneco de barro. Aqui é o campo do simbólico. Darwin ensinou a teoria que os seres vivos se desenvolveram a partir de espécies inferiores. E com esta evolução foram se aprimorando até chegar no que são hoje em dia. A teoria de Darwin, quando ela é aplicada ao homem, o que ocorre? Diz a teoria que o ser humano teria uma evolução a partir do macaco ou do primata. E com o tempo ele foi se aprimorando até atingir a nossa humanidade como temos agora. Desde 1950, o Papa Pio XII, com toda a sua sabedoria, já escreveu na encíclica Humani Generis que nada impede o católico de acreditar na teoria da evolução das espécies. Vejam bem, nada impede o católico de acreditar na teoria da evolução das espécies. Contanto, diz o Papa, contanto que a gente continue crendo que a alma é criada diretamente por Deus. Então veja, você que é católico talvez nem sabia disso, né? Desde a década de 1950, a Igreja já nos liberou para crer na teoria da evolução das espécies. Liberar para crer não significa que você está agora obrigado a crer nisso. Não. A Igreja simplesmente disse que, frente aos avanços e às conclusões das ciências, você pode livremente aceitar que o corpo humano tenha vindo realmente de espécies inferiores. Mas então, quando surgiu o homem? Quando essa espécie inferior foi se desenvolvendo e atingiu um grau de desenvolvimento tal que estava apto a ser portador de uma alma, e Deus infundiu esta alma, ali surgiu o primeiro homem. E a alma, o que é? A alma é a vida espiritual do homem. A alma é a forma do corpo. A alma é criada imediatamente por Deus e é imortal. Por isso, após a morte do corpo, a alma vai continuar sua trajetória. Mas isso já é assunto para mais adiante. Invoquemos a bênção do Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, vossas famílias e vossas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.